Crianças que morrem, né, sem o batismo vão para o céu? Essa é uma pergunta que por muito tempo se debate. E é um tema que, a mim, é bem caro, porque eu tive um filho que aos 9 meses a gente perdeu, né? Então, ele não foi batizado no sentido da regra, né, com a água e tudo mais, mas foi batizado, e aí é uma coisa pessoal minha, com as nossas lágrimas dele, da minha esposa, e da e eu mesmo já quase sem vida, né, mas já estava com o corpinho ainda ali com a gente. Eu pronunciei as palavras e espero que isso seja levado em consideração na eternidade, né, e por Deus. Mas de qualquer forma, o sacramento em si, né? Formal, né? Fórmula, tudo mais, intenção e matéria, para mim estava, mas de qualquer forma muitas crianças não têm isso e pode ser que a pessoa que vá lá nas filigranas não vai aceitar. Mas assim, recentemente teve uma discussão sobre isso e eu descobri, era uma coisa até para ter procurado antes, eu descobri uma publicação, né, do Vaticano, da Comissão Teológica Internacional, que é exatamente isso: a esperança da salvação para crianças que morrem sem o batismo. Então foi aprovado em 19 de abril de 2007 pelo Bento XVI, e que é interessante, né? A comissão publicou então um texto no qual esclarece o conceito, até então em vigor, de que crianças mortas não batizadas vão para o limbo, e uma visão excessivamente restritiva da salvação, né? E isso surgiu porque esses dias eu estava vendo aqui um debate sobre como é que a gente fala, sobre isso, uma moça tinha colocado, que uma senhora tinha colocado, né, que tinha perdido o filho no aborto espontâneo, e um imbecil colocou lá que crianças sem batismo vão para o inferno e que só não vão sentir as dores da pena do inferno, mas nunca verão a Deus. Bom, e é isso aí. Primeiro, extremamente... não sei se a pessoa é católica mesmo, porque se ela se diz católica e coloca isso num momento desse, né, de tanta dor, é de uma falta de misericórdia, é de um satanismo até, né, masoquismo, satanismo masoquista, né, sádico, não, sádico, com a pessoa, tá? Então, com a mãe, né, com quem quer que tenha passado por isso aí e tenha essa visão. E o que é interessante é que isso também estava claro para mim, sempre ficou claro, que em primeiro lugar vem a misericórdia infinita de Deus, que quer que todos sejamos salvos. Então a mediação única e universal de Cristo vindo ao mundo para salvar os homens. E depois Jesus mostrou-se especialmente próximo às crianças, com particular predileção, falando: venha a mim as criancinhas. Eu tinha lido há muitos anos que limbo significava ali fronteira. Então, na ideia que a gente tem muito na cabeça, é a ideia do céu, inferno e purgatório de Dante. Né? As pessoas acham que só tem o inferno de Dante, mas tem céu, inferno e purgatório. Né? A comédia, a Divina Comédia, e são níveis para ele, né? Para Dante. Então, que é uma teologia muito próxima lá da Idade Média. Então, o limbo ficaria, então, aquela fronteira. Tá? E o conceito, então, não é mencionado na Igreja Católica, no Catecismo da Igreja Católica. E é interessante que a teologia ela evolui. Né? Então, tanto que limbo, gente, você vai procurar, não tem dogma, tá? Não é dogma, não está presente aí como no catecismo. Eu ainda não pude verificar isso, assim, a palavra limbo, né? Mas o tema, em estudo desde 2004, foi indicado, né, segundo o secretário-geral da comissão pelo Papa Bento XVI, que ainda era o cardeal Joseph Ratzinger. E o documento, essa comissão internacional, escreveu sobre isso. Eu vou deixar aqui o link do site onde está o documento completo.
E vou apenas, tão somente agora, falar um resumo, para você ter essas partes já na sua cabeça, e aí você, se interessar, vai logo no documento e leia lá, tá bom? Então vamos lá ler esse documento. A esperança da salvação para as crianças que morrem sem o batismo. Vamos lá, nota preliminar. O tema da sorte no sentido de destino, né, das crianças que morrem sem ter recebido o batismo, foi abordado levando em conta o princípio da hierarquia da verdade. No contexto do desígnio salvífico universal de Deus, da unicidade e da inseparabilidade da mediação de Cristo, da sacramentalidade da Igreja em ordem à salvação e da realidade do pecado original. No estágio atual de relativismo cultural, de pluralismo religioso, o número de crianças não batizadas aumenta consideravelmente. Em tal situação, aparece mais urgente a reflexão sobre a possibilidade de salvação também para estas crianças. A Igreja tem consciência que ela é unicamente atingível em Cristo por meio do Espírito, mas ela não pode renunciar a refletir enquanto mãe e mestra sobre a sorte de todos os seres humanos criados à imagem de Deus, e particularmente dos mais fracos e daqueles que ainda não estão em posse do uso da razão e da liberdade. É conhecido que o ensinamento tradicional recorria à teoria do limbo, entendido como estado no qual as almas das crianças que morrem sem batismo não mereciam o prêmio da visão beatífica, por causa do pecado original, mas não sofriam nenhuma punição, dado que não tinham cometido pecados pessoais. Essa teoria, elaborada por teólogos a partir da Idade Média, nunca entrou nas definições dogmáticas do magistério, mesmo que o próprio magistério a mencionasse no seu ensinamento até o Concílio Vaticano II. Esta permanece, portanto, a hipótese teológica possível. Contudo, no Catecismo da Igreja Católica de 92, o amarelinho, a teoria do limbo não é mencionada e, ao contrário, tem ensinado que, quanto às crianças mortas sem o batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como exatamente faz no rito específico dos funerais para elas. O princípio de que Deus quer a salvação de todos os seres humanos permite esperar que exista uma via de salvação para as crianças mortas sem o batismo. O Catecismo 1261. Tal afirmação convida a reflexão teológica a encontrar uma conexão teológica e coerente entre os diversos enunciados da fé católica. A vontade salvífica universal de Deus, a unicidade da mediação de Cristo, a necessidade do batismo para a salvação, a ação universal da graça em relação aos sacramentos, a relação entre o pecado original e privação da visão beatífica e a criação do ser humano em Cristo. A conclusão do estudo é que existem razões teológicas e litúrgicas para motivar a esperança de que as crianças morrem sem batismo possam ser salvas e introduzidas na bem-aventurança eterna, embora não exista um ensinamento explícito da revelação sobre este problema. Nenhuma das considerações que o texto propõe para motivar uma nova abordagem da questão pode ser adotada para negar a necessidade do batismo, nem para retardar o rito da sua administração. Ou melhor, existem mais razões para esperar que Deus salve estas crianças, dado que não se conseguiu fazer o que se desejaria fazer por elas, isto é, batizá-las na fé da Igreja e inseri-las visivelmente no corpo de Cristo. Enfim, uma observação de caráter metodológico. A maneira de abordar este tema se justifica bem dentro daquele desenvolvimento da história, da inteligência e da fé, da qual fala o Dei Verbum, o documento do Concílio Vaticano II, no número 8, e cujos fatores são a reflexão e estudo dos crentes, a experiência dos bens espirituais e a pregação do magistério. Quando, na história do pensamento cristão, se começou a perceber a pergunta pelo destino, a sorte das crianças que morrem sem batismo, talvez não se conhecesse exatamente a natureza e todo o alcance doutrinal implícito nessa pergunta. Somente num desenvolvimento histórico e teológico havido no decorrer dos séculos e até o Concílio Vaticano II, nos damos conta que tal pergunta específica merecia ser considerada em um horizonte sempre mais amplo das doutrinas de fé, e que o problema pode ser repensado, colocando o ponto em questão em relação explícita com o contexto global da fé católica, observando o princípio da hierarquia das verdades, mencionado no decreto Vaticano II, Unitatis Redintegratio. O documento, seja do ponto de vista teológico especulativo,
seja do ponto de vista prático espiritual, constitui um instrumento explícito, útil e eficaz para a compreensão e o aprofundamento desta problemática, que não é somente doutrinal, mas se depara com urgências pastorais de não pouca relevância. O tema: a esperança da salvação para as crianças que morrem sem batismo, foi submetido ao estudo da Comissão Teológica Internacional. Para preparar esse estudo, foi formada uma subcomissão composta por Dom Inácio Sana, Dom Basil Kilman Cho e pelos reverendíssimos professores Peter Damian Akpononu, Aldebert Denot, Gilles Emery, Ricardo Ferrara, Estevan Ivanxo, Paul McPartland, Dominique Villiat e a professora irmã Sarah Butler, com a colaboração do padre Luiz Ladaria, secretário-geral, e do Monsenhor Guido Pozo, secretário adjunto. E também com os contributos de seus outros membros. A discussão geral se desenvolveu por ocasião da sessão plenária da mesma Comissão Teológica Internacional, acontecido em dezembro de 2005 e outubro de 2006. Este presente texto foi aprovado de forma específica pela comissão e posteriormente submetida ao seu presidente, cardeal William Levada, o qual foi recebido com o consentimento do Santo Padre na audiência concedida ao Santo Padre até então Bento XVI, de 19 de janeiro de 2007, e deu a sua aprovação para a publicação. Bom, a introdução. O documento começa com a exortação de São Pedro aos cristãos, incentivando-os então a estarem prontos para dar as razões de sua esperança na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Esta esperança se refere especificamente à salvação das crianças que morrem sem batismo. Nos últimos tempos, tem havido aumento do número de crianças não batizadas, devido em parte, já foi dito, ao relativismo cultural e ao pluralismo religioso. Além de fatores como a fertilização in vitro e o aborto. E também tem uma questão do número de pessoas que existem atualmente. Só nesse momento agora, são 8 bilhões. Desses 8 bilhões, acho que são 2 bilhões apenas são cristãos. E desses 2 bilhões de cristãos, uma parte considerável é católico. Então, 6 bilhões, 5 bilhões não são batizados, não batizarão em sua vida provavelmente toda, pelo menos a maioria, e as crianças que morrerem também, evidentemente, não serão batizadas. Tá? A igreja, então, como mãe e mestra, sente a necessidade de refletir sobre o destino dessas crianças, que são, então, criadas à imagem de Deus, especialmente porque não possuem o uso da razão e da liberdade para escolher seu destino espiritual. Então, o que tem a teoria do limbo? O que ela sugere, mais uma vez? As almas das crianças não batizadas não mereciam a visão beatífica, ou seja, a visão de Deus, mas também não sofriam punições devido à ausência de pecados pessoais. Foi uma hipótese teológica desenvolvida na Idade Média, mencionada pelo Magistério até o Concílio Vaticano II. Já no Catecismo já houve essa mudança. Então, primeiro, a história, capítulo 1, História e hermenêutica do ensinamento católico. Os fundamentos bíblicos. A pesquisa teológica sobre o destino das crianças não batizadas deve partir de um estudo de fundamentos bíblicos. O Novo Testamento, embora não trate explicitamente da questão, apresenta doutrinas que informam essa discussão, como a vontade de Deus de salvar todas as pessoas, a universalidade do pecado, a necessidade da salvação e a importância do batismo. Então, na época dos padres gregos dos patriarcas, poucos padres gregos abordaram a questão das crianças que morrem sem batismo. A concepção de que o pecado é um ato livre e pessoal fez com que essa questão fosse menos discutida no Oriente. O Pseudo-Atanásio e Anastácio do Sinai mencionam que as crianças não batizadas não entram no reino de Deus, mas também não são condenadas ao inferno. Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzeno oferecem reflexões adicionais, destacando a complexidade e o mistério do destino dessas crianças. Então, por isso que essa ideia de limbo, de fronteira entre o céu e o inferno, mas apontada para o céu. Pelo menos assim que eu tinha entendido até então. Bom, os padres latinos. No Ocidente, o Santo Agostinho foi um dos primeiros a enfrentar essa questão durante as controvérsias com Pelágio. Agostinho então argumentou que as crianças que morrem sem o batismo são condenadas ao inferno. Isso é a argumentação de Agostinho. Mas com uma pena suavíssima, devido ao pecado original herdado. Sua posição influenciou a teologia ocidental por séculos. Então, o primeiro aí que teve esse pensamento foi Santo Agostinho. Agora, isso aí é uma argumentação teológica. Ela é dogma? Não.
A escolástica medieval. Durante a Idade Média, teólogos como Anselmo de Canterbury e Hugo de São Vito seguiram as ideias de Agostinho. No entanto, a doutrina evoluiu para uma visão menos severa. Veja só, então é uma evolução do pensamento teológico, com teólogos como Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino argumentando que crianças não batizadas não sofrem dores, mas são privadas da visão de Deus, mas não na ideia já de inferno, né? A era já moderna pós-tridentina, a teoria do limbo foi debatida intensamente durante o século XVI e XVII, com jansenistas e agostinianos defendendo posições mais rigorosas. No entanto, intervenções pontifícias permitiram que a liberdade de ensino sobre essa questão, sem definir o limbo como doutrina de fé. Já aí do Concílio Vaticano I e Vaticano II, antes e durante o Concílios Vaticano I e II, houve debates sobre a definição da doutrina católica sobre o destino de crianças não batizadas. O Concílio Vaticano II preferiu deixar a questão aberta para ulteriores pesquisas, destacando a vontade salvífica universal de Deus e a necessidade do batismo. Então, veja só, é uma questão em aberto. Problemas de natureza hermenêutica, né? A evolução do ensinamento católico sobre as crianças não batizadas reflete uma compreensão crescente da vontade salvífica universal de Deus. Embora a teoria do limbo tenha sido uma doutrina comum, ela não possui a certeza de uma afirmação de fé. Então, o documento sugere que é possível esperar que Deus, em sua misericórdia, ofereça algum remédio para essas crianças. Então, isso aí encerra o capítulo 1. No capítulo 2, nós temos os princípios teológicos. Capítulo 2, princípios teológicos. A vontade salvífica universal de Deus. O princípio da vontade salvífica universal de Deus, então, é central na teologia católica. Então, Deus quer salvar todos. A igreja, então, ensina que Deus deseja a salvação de todos os seres humanos, sem exceção. Mesmo o pior ser humano, desde que se arrependa, reconheça os pecados, se volte para Deus e seja, batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, morrer na graça. Aí, tá nem falando aqui da questão do pessoal que nem conheceu, né? Mas vamos falar só nesse aspecto aí. Este princípio, então, é derivado de várias passagens bíblicas, por exemplo, como a carta de Timóteo, né, que afirma que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A profundidade deste mistério é refletida no amor divino que se manifesta de modo universal e preferencial. No Antigo Testamento, então, Deus é frequentemente referido como o Salvador do povo de Israel, né, em Êxodo, Deuteronômio, Isaías, Salmos, em Macabeus, primeiro Macabeus, Deus é o Salvador do povo. No entanto, o amor preferencial de Deus por Israel tem um alcance universal, estendendo-se a todas as pessoas individualmente e a toda a humanidade. Por meio de Israel, as nações pagãs encontram a salvação conforme as profecias, como Isaías, capítulo 49, versículo 6. Né? Deus estabelece Israel como luz das nações, a fim de que minha salvação chegue até as extremidades da terra. E esta salvação desceu, habitou entre a gente e foi chamada de Jesus. Esse amor preferencial e universal de Deus é realizado de maneira única e exemplar em Jesus Cristo, que é o Salvador de todos, conforme dito em Atos capítulo 4. Jesus, manso e humilde de coração, mantém uma misteriosa afinidade e solidariedade com os pequenos e humildes. Afirma que o cuidado desses pequenos é confiado aos anjos de Deus, Mateus capítulo 18. E declara que não é da vontade de vosso Pai, que estais nos céus, que um desses pequeninos se perca. Mateus ainda 18, versículo 14. Então, este mistério da vontade de Deus é revelado por meio do Filho e distribuído pelo Espírito Santo. A universalidade da graça salvífica de Deus Pai, realizada por meio da mediação de Jesus Cristo, é expressa com bastante força na primeira carta a Timóteo. Lá, capítulo 2, versículo de 5 a 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo, Messias, Hamashiach, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. A repetição enfática de todos sugere, então, que ninguém está excluído da vontade salvífica de Deus. A oração e a intercessão são meios pelos quais os fiéis participam desta vontade de Deus, rezando para que se faça a vontade, assim na terra como no céu, como a gente reza no Pai Nosso. Bom, seguinte, a universalidade do pecado e a necessidade universal da salvação.
todos os seres humanos nascem no pecado e necessitam da salvação. Isso é dogma. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra, mas aí foi que aconteceu, o homem caiu em pecado. Né? Que Jesus é o nosso Salvador. E pelo Espírito nós somos santificados. A teologia católica ensina que o pecado original é uma condição herdada, que separa, por isso o nome pecado, separação, a humanidade de Deus. O conceito de pecado original é derivado da narrativa da queda em Gênesis, onde Adão e Eva desobedeceram a Deus, resultando na perda da graça original e na introdução do pecado e, por consequência, da morte no mundo. O pecado original não é um pecado pessoal cometido por cada indivíduo, mas uma condição herdada que afeta toda a humanidade. Como São Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esta condição universal de pecado cria a necessidade universal de salvação. E esta salvação universal é alcançada por meio de Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, a segunda pessoa da Trindade encarnada, cuja morte, ressurreição, reconciliam a humanidade com Deus. O batismo é um meio sacramental pelo qual a graça da salvação é aplicada individualmente. Jesus instituiu o batismo como um sacramento necessário para a salvação, conforme ele declara lá em João capítulo 3, versículo 5. Tá dizendo, né? Verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo perdoa, portanto, então, o pecado original, incorpora a pessoa no corpo da igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, e confere a graça santificante que possibilita a participação na vida divina. E se morremos em graça, teremos a visão beatífica, né? A visão de Deus. No entanto, a igreja reconhece que Deus pode conceder sua graça de maneiras extraordinárias. Embora o batismo sacramental seja um meio ordinário da salvação, a teologia católica considera que Deus, em sua infinita misericórdia, pode atuar fora dos sacramentos de maneira conhecidas apenas por ele. Esta compreensão se baseia na natureza universal do amor e da misericórdia de Deus, que não está limitado por meio de sacramentais instituídos pela igreja. Deus é muito maior. Ah, mas aí, se não for o sacramento, então, quer dizer, o que vale é o sacramento. Sem Deus, o instituidor de tudo isso, que mantém tudo isso, que é por meio dele, claro que ele não vai ser contra ele, gente, né? Não pode, mas veja bem, a infinita misericórdia de Deus, e a igreja se abre a isso. Bom, por fim, a necessidade da igreja. A igreja, enquanto corpo de Cristo, é o meio pelo qual a graça de Deus é mediada ao mundo. A igreja é uma comunidade dos fiéis que, por meio dos sacramentos, participa na vida divina e se torna, portanto, né, para todos, instrumento da salvação de Deus. A teologia, então, católica, ensina que a igreja é necessária para a salvação, pois é através dela que os sacramentos, especialmente o batismo, são administrados. Portanto, precisamos sempre participar dos sacramentos, que são meios necessários, né, que são deixados pela igreja para a nossa salvação. Mas é único, exclusivamente? Não. Aí lembre-se da infinita misericórdia de Deus. A igreja é descrita como sacramento universal de salvação, né, Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 48. Isso significa o quê? Que a igreja é o sinal, instrumento da união íntima com Deus e da unidade de toda a humanidade. A igreja, chamada a proclamar o evangelho, chamada a administrar os sacramentos e chamada a guiar os fiéis na fé e na moral. No entanto, a igreja também reconhece que a graça de Deus pode operar fora de suas fronteiras visíveis. A Lumen Gentium, Lumen Gentium 16 afirma que aqueles que, sem culpa própria, não conhecem o evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e se esforçam sobre o influxo da graça, por cumprir sua vontade conhecida através do ditame da consciência, podem alcançar a salvação eterna. Veja, é interessante que a igreja ela proclama santos, aqueles que já têm a visão beatífica, já estão vivos no céu. No entanto, a igreja nunca disse, este está no inferno, nem o pior.
nem o pior dos homens que passou por esta terra, a igreja chegou e disse: este aqui está no inferno. Nem os Césares, nem os imperadores, nem os assassinos e tudo mais. Tá? Então, essa declaração, né, que podem alcançar a salvação eterna, reflete então a compreensão de que Deus pode atuar de maneiras extraordinárias para salvar aqueles que, por razões fora de seu controle, não conhecem ou não podem receber os sacramentos da igreja. A necessidade então do batismo sacramental. O batismo sacramental é necessário para a salvação, pois é o meio pelo qual o pecado original é perdoado e a pessoa é incorporada na igreja. No entanto, a igreja ensina que Deus pode conceder a graça de salvação de maneira extraordinária, por causa, como a gente já falou, de não ter culpa própria e não recebem o batismo. O Concílio de Trento declarou que o batismo é necessário para a salvação, para todos os homens sem exceção, uma vez que todos contraem a culpa original. Né? Na seção 5, decreto sobre o pecado original. O batismo confere a graça santificante. Perdoa todos os pecados, tanto o original quanto os pessoais que até então a pessoa acumulou aí durante sua vida, né, dependendo da sua idade. E incorpora a pessoa na igreja, tornando-a participante da vida divina. Mas também, a igreja reconhece a possibilidade fora do batismo. Né? A teologia, então, evoluiu, né, e fala de 2 tipos de batismo que podem substituir o batismo de água. O batismo de sangue e o batismo de desejo. O batismo de sangue se refere então ao martírio por Cristo, onde a pessoa, ao morrer pela fé, recebe a graça do batismo. O batismo de desejo pode ser explícito ou implícito. O batismo de desejo explícito ocorre quando uma pessoa deseja receber o batismo, mas morre antes de poder recebê-lo. O de desejo implícito refere-se àqueles que, sem conhecer Cristo ou a igreja, vivem de acordo com a vontade de Deus, conforme a conhecem através da lei natural e da sua consciência. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nas pessoas que não conheceram o Evangelho antes de virem os portugueses aqui para o Brasil. Né? E mesmo aqueles que até hoje ainda não têm o conhecimento sobre Jesus. Para as crianças que morrem sem o batismo, a igreja confia a essas almas a misericórdia de Deus. É isso que a gente faz. Esperando que haja um caminho de salvação para elas. Esperança, fé e caridade, né? O catecismo, então, afirma o quê? Lá no número 1261. A grande misericórdia de Deus que quer que todos os homens sejam salvos. E a ternura de Jesus para com as crianças. Né? Que Jesus até disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Né? Isso nos permite, então, esperar que haja um caminho de salvação para as crianças que morrem sem o batismo. A esperança e a oração pela salvação universal. Então, a esperança cristã está firmemente enraizada na misericórdia infinita de Deus e na intercessão de Cristo. A igreja ensina, então, que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido a todos os que aceitam a graça divina. A esperança na salvação das crianças não batizadas é uma expressão dessa confiança na bondade e justiça de Deus. A oração é um meio pelo qual os fiéis participam dessa vontade salvífica de Deus. A igreja reza pela salvação de todos, incluindo as crianças que morrem sem batismo. A oração da igreja reflete a confiança de que Deus, em sua infinita misericórdia, deseja a salvação de todos os seres humanos e pode agir de maneiras que vão além da nossa compreensão puramente humana. A oração, então, pela salvação das crianças não batizadas é uma prática que expressa a fé na misericórdia de Deus. A liturgia da igreja inclui orações específicas para essas crianças, confiando na misericórdia de Deus e esperando que Ele as acolha em seu reino. A confiança, então, na intercessão de Cristo e na ação do Espírito Santo. Capítulo 3. Razões de esperança. Então, o contexto contemporâneo apresenta novos desafios que requerem uma reconsideração teológica sobre a salvação das crianças que morrem sem batismo. A diversidade cultural, religiosa crescente, avanços das biotecnologias, como, por exemplo, a fertilização in vitro, e práticas como o aborto, aumentam o número de crianças que não são batizadas antes de morrer. Além disso, a secularização da sociedade questiona tradições religiosas e coloca a necessidade de respostas pastorais que ofereçam um conforto e esperança às famílias enlutadas. A igreja deve adaptar sua reflexão teológica e pastoral a essas realidades modernas, reafirmando a centralidade da misericórdia de Deus e a dignidade de todas as vidas humanas, independentemente das circunstâncias de sua morte,
Isso envolve considerar como princípios teológicos podem ser aplicados de maneira a proporcionar um conforto às famílias, uma resposta, né? E afirmar a esperança na salvação dessas crianças. A filantropia misericordiosa de Deus, a base da nossa esperança, né? A filantropia misericordiosa de Deus é central para a esperança cristã na salvação das crianças não batizadas. Deus é visto como um pai amoroso que deseja a salvação de todos os seus filhos. Este amor e misericórdia são manifestados de maneira suprema em Jesus Cristo, cuja missão redentora demonstra o desejo divino de salvar toda a humanidade. Deus não se limita aos meios sacramentais instituídos pela Igreja. Embora o batismo seja um meio ordinário de salvação, a misericórdia de Deus pode alcançar as crianças que morrem sem batismo de maneira extraordinária. A confiança da misericórdia de Deus é fundamentada na crença de que Ele não deixaria de oferecer sua graça salvadora àqueles que, por circunstâncias, além de seu controle, não recebem o batismo. Nós temos que narrativas bíblicas, tradição da igreja, enfatizam o amor misericordioso de Deus, então fortalecendo nele a esperança que vai providenciar um caminho de salvação para as crianças não batizadas. Então isso é uma resposta pastoral às famílias que enfrentam a dor da perda de um filho não batizado. E não falar que a pessoa vai para o inferno e falta de caridade e de amor. Isso é um absurdo isso. Então, até um antitestemunho cristão. A solidariedade com Cristo é a nossa união redentora. A solidariedade de Cristo com toda a humanidade, especialmente com os mais fracos e vulneráveis, é uma razão significativa de esperança. Cristo, em sua encarnação, uniu-se a toda a humanidade e compartilhou suas dores e sofrimentos. Manifestou um amor especial pelos pequenos, humildes, né, afirmando que o reino de Deus pertence a eles. Colocando até nas bem-aventuranças a palavra pobre. Né, num evangelho pobre e no outro pobre em espírito. A doutrina da solidariedade de Cristo implica que sua redenção alcança todas as pessoas, incluindo as crianças não batizadas. Então, de alguma forma misteriosa, essas crianças estão unidas a Cristo, participam de sua vitória sobre o pecado e a morte. Então, a solidariedade de Cristo é um fundamento teológico. Sustenta a esperança que essas crianças podem ser salvas na bem-aventurança eterna. Então, não vão estar no sentido de limbo, não estar olhando para Deus, só não vão estar salvos, nada disso. Então, essa doutrina é expressa na crença, então, que Jesus, ao assumir a natureza humana, redimiu toda a humanidade. Sua solidariedade com os pequenos é refletida em suas ações e ensinamentos durante a sua própria vida terrena. Vinde a minhas crianças. Né? Então, continua a oferecer a experiência de salvação para aqueles que não puderam ser batizados. Então, intercessão e solidariedade espiritual. Né? A igreja é a comunhão dos santos. A doutrina da comunhão dos santos oferece uma base sólida. É um bom argumento para a esperança da salvação das crianças não batizadas. A igreja, como comunidade de fiéis, não está limitada pelo tempo e espaço. A comunhão dos santos, então, inclui todos os fiéis vivos e falecidos que estão unidos em Cristo. A igreja reza por todos os seus membros, incluindo aqueles que morreram sem batismo. As orações e intercessões da igreja refletem a crença de que a graça de Deus pode alcançar as crianças não batizadas. A comunhão dos santos, então, é a expressão desta solidariedade espiritual e intercessão mútua entre todos os membros do corpo de Cristo. Então, essa doutrina, então, sustenta a esperança de que, por meio de orações, essas crianças podem também receber na glória eterna, que não está limitada no tempo e no espaço. Assim, a comunhão dos santos reflete essa conexão dos vivos e os mortos na igreja, a crença na intercessão dos santos, na eficácia das orações pelos falecidos, né, e em testemunho da unidade da igreja em Cristo e da esperança de que todos possam participar da vida eterna. Então, assim como oramos, nós cremos. Lex orandi, lex credendi. Né? A lei da oração é a lei da fé. A prática litúrgica da igreja reflete e informa crenças doutrinais. A liturgia da igreja não menciona o limbo, mas inclui orações específicas para as crianças que morrem sem o batismo. É uma prática litúrgica que reflete a confiança na misericórdia de Deus e a esperança. A inclusão de missas fúnebres para crianças não batizadas no Missal Romano de 1970 é um exemplo de como a oração na igreja expressa a sua esperança. A liturgia confia a essas crianças a misericórdia de Deus, reza para que sejam acolhidas na vida eterna. É um testemunho de fé, né, da igreja na misericórdia de Deus. E a esperança, nossa virtude teologal. Fé, esperança e caridade, então a esperança é uma delas. É uma virtude teologal que sustenta a crença na salvação dessas crianças não batizadas. Não é baseada em nenhum otimismo, vamos só ser otimistas, né, de forma infundada, mas na certeza da misericórdia de Deus e na eficácia da redenção de Cristo. A igreja ensina que Deus deseja a salvação de todos os seres humanos e que a graça divina pode operar de maneiras misteriosas além da compreensão humana.
Então, a esperança na salvação das crianças não batizadas é fundamentada em vários princípios teológicos, incluindo, então, a vontade salvífica universal de Deus, a solidariedade de Cristo, a comunhão dos santos, a prática da litúrgica da igreja. A resposta pastoral da igreja envolve oferecer esse conforto e esperança às famílias enlutadas, reafirmando, então, a nossa confiança na misericórdia de Deus. Oração pelas crianças que morreram sem batismo. Deus, de infinita misericórdia e amor, nós te pedimos pelas almas inocentes das crianças que partiram deste mundo sem receber o sacramento do batismo. Embora não tenham sido lavadas pela água do batismo, confiamos em tua imensa bondade e no desejo que tens de que todos sejam salvos. Ó Pai amoroso, que disseste, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Nós te suplicamos que acolhas estas crianças em teus braços, derrama sobre elas a tua misericórdia e concede-lhes a plenitude da vida eterna. Senhor Jesus, que acolheste os pequenos e os abençoaste, intercede por essas almas puras para que possam conhecer a alegria de tua presença. Que teu sacrifício redentor alcance também a elas, unindo-as a ti em comunhão perfeita e eterna. Espírito Santo, consolador dos aflitos, fortalece os corações dos pais e das famílias que sofrem com a perda de seus filhos. Dá-lhes paz e esperança e assegura-lhes que seu amor por estas crianças será recompensado com o encontro eterno no reino celestial. Ó Santíssima Virgem, Mãe de todos os viventes, intercede por estas crianças perante teu Filho, Jesus, que elas encontrem em ti uma mãe carinhosa e protetora e que sejam conduzidas por ti ao abraço de Deus Pai. Confiamos estas almas à tua misericórdia, Senhor, com a certeza de que a tua vontade é de salvar, amar todas as criaturas. Por Cristo nosso Senhor. Amém.